26 de setembro de 2023. Esta é a terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Uma vez mais vos saúdo com a paz de Jesus, acolho a todos os irmãos, filhos em Cristo que estão me acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, peço que nós estamos quase terminando essa campanha da Quaresma de São Miguel Arcanjo, e depois disso nós não teremos mais as transmissões ao vivo, mas nós continuaremos tendo a reflexão diária. Por isso você vai lá no meu canal do YouTube, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, clique lá todas, para você receber todas as notificações, as postagens. Também sigam a minha página no Facebook. Tem gente que pediu solicitação para o meu perfil. Meu perfil tem mais de 5.000 pessoas, eu não consigo adicionar mais. Mas siga a minha página, também no Instagram, tá bom? Convite a todos vocês. E peço que os materiais, as postagens, vocês curtam, é importante. Social, quanto mais curtem, mais pessoas conseguem ter acesso a esses materiais. Curtam, compartilhem, tá bom? Meus queridos, nesta manhã dessa terça-feira, dia 26 de setembro, hoje, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, nós vamos meditar. Nós vamos refletir a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 6, versículos do 7 ao 8, o versículo 12b, versículos do 14 ao 20. Naqueles dias, o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus, com os bens do rei. Deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puseram a terminar a construção, conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém. Como está escrito no livro de Moisés, os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, como todos os levitas se haviam purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para eles próprios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós ouvimos esse texto também bonito, continuação do texto de ontem,
né? Continuamos no livro de Esdras. É muito importante sabermos qual o contexto histórico determinado livro foi escrito. O livro de Esdras, como também o livro de Neemias, esses livros foram escritos, aliás, eles retratam a reconstrução do Templo de Jerusalém. Ontem o padre explicou isso, né? Que o povo de Deus que vivia no território de Judá, em certo momento da história, foi levado para ser escravo no exílio da Babilônia, e lá no exílio da Babilônia permaneceu longos anos. Depois, por graça de Deus, o império da Babilônia cai e um outro império se insurge, que é o Império Persa ou a Pérsia. E o imperador primeiro, que foi Ciro, ou rei, ele vai libertar. Ciro faz um chamado edito de Ciro, e ele e o povo de Judá vai voltar para casa. Ontem nós acompanhamos essa passagem. E hoje nós já acompanhamos agora o início da reconstrução do templo. O povo já voltou para casa, já voltou para o reino de Judá, já voltou para Jerusalém. E agora este rei Dario está dando a ordem de como deve ser feita essa reconstrução do templo. Como deve ser feita? Primeira coisa, o templo deve ser reconstruído. Sobre isso nós já falamos ontem, né? O povo, quando volta para Jerusalém, está tudo devastado, está tudo destruído, do mesmo modo como o império da Babilônia tinha destruído quando levou o povo escravo. Ontem nós falamos sobre isso. Sempre é uma nova oportunidade para nós recomeçarmos. Sempre é uma nova oportunidade para nós reconstruirmos a nossa vida. Né? Ontem nós falamos disso, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, na sua história. Recomece. Isso vale para a vida, para todas as dimensões da existência, para a vida profissional, para a vida conjugal, né? Não está dando certo, vamos sentar, vamos conversar, vamos recomeçar. Vamos recomeçar, mas é porque aconteceu alguma coisa que eu posso corrigir. Isso a gente vê muito nas relações, sobretudo as relações conjugais, os casamentos. As pessoas quando se conhecem, né, sabe, é aquela paixão, aquela euforia, aquela química, aquele desejo de estar junto com o outro, não é verdade? Aí casa, passam anos, aquilo vai esfriando. E aí surgem conflitos, começa a ter implicância um com o outro. Cadê aquela paixão, aquela química, aquele desejo, aquele fogo que havia antes, lá no princípio, quando se conheceram? O que mudou? Sabe o que mudou? Mudou o fato de vocês não serem pessoas que caminhem sempre sob um recomeço. Cada dia deve ser um recomeço. Cada semana deve ser um recomeço. Claro que eu dei um exemplo no casamento, mas isso vale para todos os âmbitos da vida. Olha a vida profissional. Uma alegria quando começa no emprego. Aí começa, passam alguns anos, vai entrando naquela rotina e tem gente que chega ao ponto de ficar já cansado, enjoado daquele trabalho. Mas cadê aquela alegria, aquela motivação, aquele entusiasmo lá de trás? Morreu. Sabe por que morreu? Porque você não é uma pessoa de renovo, de recomeço. Você foi deixando as coisas cair numa rotina. E rotina não é bom no sentido de não inovar o espírito. Cuidado. Seja uma pessoa de renovação. Então, a reconstrução do templo era um momento novo. O povo chegou lá em Jerusalém, o templo que tinha sido construído por Salomão estava todo despedaçado, destruído, porque a Babilônia tinha destruído. O povo tinha duas opções: ficar olhando para as pedras caídas e começar a reconstruir. O que é melhor? Você chorar diante de pedras caídas, de templo derrubado, vai ajudar alguma coisa? Não vai ajudar em nada. Limpa tudo, tira
as ruínas do templo de Salomão e começa novamente a construir outro. Vai fazer o quê? Né? Por isso que o rei Dario ele vai dizer assim: não pare, continue, olhe para frente, adiante. E aí Dario vai dizer assim, olha o que Dario vai dizer: eu também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem a casa de Deus com os bens do rei. Deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo que gastarem. O que quer dizer isso? Os anciãos do povo, né, que eram as pessoas, evidente, mais velhas, foram eles que foram trabalhando, colocando a mão na massa para reconstruir o templo novo. Só que eles usaram o quê? Eles usaram os materiais. Lembra que ontem falou que o rei Ciro tinha dado ouro, prata, donativos? Ele tinha dado tudo para a construção do templo. Então esses homens mais velhos, os anciãos, os chefes, eles começaram a construir o templo com os donativos do rei, como está dizendo o texto de hoje, né? Com os donativos, com os materiais que tinham recebido de Ciro. Só que também eles colocavam muitas coisas deles lá. E Dario está dizendo o quê? Eu gostaria que vocês reembolsassem religiosamente e sem interrupção tudo que aqueles homens, os anciãos, gastarem na construção do templo. E ele diz assim: olha, eu dei esta ordem e que ela seja pontualmente executada. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos retribuir ao outro, reconhecer o que o outro faz. Dario está dizendo ao povo de Judá: vocês precisam reconhecer o que esses anciãos estão fazendo. Eles estão reconstruindo aquilo que vocês têm de mais importante, que é o templo. Sejam gratos a eles. E mais do que gratidão, recompense, reembolsem o que eles estão gastando, o que eles estão fazendo. Porque o que eles estão fazendo é para todos, não é só para eles. Olha, minha gente, às vezes pode ser você, pode ser eu, pode acontecer com cada um de nós aqui, de nós nos tornarmos pessoas ingratas. E sabe onde? Começa dentro da nossa própria casa. A gente vê às vezes muitas mães de família que entregam sua vida, que dão sua vida dentro de casa, fazem tudo, estão sempre preocupadas. Mães que estão sempre preocupadas com os filhos, com o marido, e vai preparar uma coisa, uma correria só. E a turma lá de casa, ninguém sequer diz assim: gratidão, mãe. Tem ou não tem situações assim? E será que não somos nós que não somos gratos? Né? É claro que o padre deu um exemplo dentro de casa, porque acontece muito. Aliás, esses dias atendi uma confissão e uma das pessoas falava exatamente isso. Eu faço tanto por aqueles que eu amo, padre, mas as pessoas não me reconhecem. Não é que nós queremos fazer as coisas para receber agradecimento ou para sermos vangloriados. Não é isso. A gratidão deve ser algo espontâneo de nós. Reconheça o que o outro é na sua vida. Sabe, por mais limitado que uma pessoa seja, se uma pessoa participa da nossa vida, minha gente, ela tem a sua importância para nós. Nós devemos ser gratos a isso. Nós devemos ser gratos a isso. O rei Dario está dizendo o quê? Vocês precisam reconhecer o que os anciãos estão fazendo. Porque depois todos vocês vão gozar, vão se utilizar do templo. Sejam gratos. Que eles sejam ressarcidos religiosamente, reembolsados. É evidente que ele está se referindo à questão de bens, né? Porque os anciãos estão construindo, eles estão gastando, eles estão tendo gastos. Mas isso vale para qualquer tipo de situação. Para qualquer tipo de situação. Né? Sabe, minha gente, às vezes a correria da nossa vida, o corre-corre daqui para lá, trabalho, não sei o quê,
isso vai nos impedindo de sermos gratos para o outro. Isso vai nos impedindo. Aí o outro esquece de fazer alguma coisinha, vira um bicho. E ofensa. E não sei o quê. Olha, seja mais humilde. Seja mais sensível, mais compreensível com o outro. E aí o texto de hoje continua. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, profeta, de Zacarias, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro. Os anciãos terminaram a construção do templo. Aí você pode se perguntar, padre, tudo bem, é bonita a história, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que Deus está dizendo a mim e a você hoje, nessa manhã. Primeira coisa, começou com a mensagem de ontem. Você precisa renovar, reconstruir, começar de novo algumas coisas. Não está dando certo? Para e recomeça. Não desista, recomece. E hoje está dizendo assim, vá até o fim, termine. Por que parar no meio do caminho? Por que desistir? Por que largar a mão das coisas? Isso mostra que você se reconheceu uma pessoa fraca. Mas você não é uma pessoa fraca. Se você se diz um homem, uma mulher de fé, um homem, uma mulher que caminha segundo a fé, que caminha cheio da graça do Espírito Santo, se você se diz um homem, uma mulher que caminha pela fé, cheia de Deus, cheio de Deus, então você não é fraco, tem alguma coisa aí que está contraditória. Quem tem fé, quem é forte, quem tem Deus junto de si, é uma pessoa que começa uma coisa, um empreendimento e vai até o fim. Tem gente que desiste muito fácil das coisas, bate a primeira dificuldade, a primeira adversidade e já para no meio. Espera um pouquinho. Olha, o texto de hoje está dizendo assim, que os filhos de Israel, que os anciãos, eles continuaram a construir o templo com êxito e puderam terminar a construção. Meus queridos, nós temos que colocar no nosso coração, na nossa mente, que Deus nos entregou uma missão. Uma missão. E quando nossa vida estiver declinando, quando nós estivermos nos preparando para a morte, o que vai agradar o coração de Deus, sabe o que é? É nós chegarmos diante de Deus com nossas mãos e dissermos a Deus: Senhor, os talentos que o Senhor me entregou estão aqui, e aqui está também o lucro dos talentos que o Senhor me deu. Senhor, o que o Senhor mandou eu fazer, aqui está, eu fiz até o dobro do que o Senhor mandou fazer. Mas será uma decepção para Deus se nós chegarmos nos céus, ou no dia do juízo, com as mãos vazias, e nem mesmo os talentos que Deus nos entregou para nós aplicarmos e multiplicarmos, nem mesmo aquilo nós tivermos conosco. Aí será uma decepção para Deus. Sabe por quê? Não é porque nós somos frágeis, nós somos frágeis, mas é porque aqueles que estão agarrados em Deus pelo dom da fé, mesmo quando o seu limite é atingido, este que caminha pela fé, ele vai além do seu limite, porque é Deus quem faz acontecer por meio dele. Você, meu querido, minha querida, você está caminhando pela fé? É isso. Essa é a pergunta. Que Deus assim nos ajude. Desejo a você um dia abençoado, com muita fé, força, coragem. Que Deus assim o ajude. E continuemos. Construamos o templo da nossa existência. Permitamos que Deus faça por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma terça-feira abençoada. Não esqueçam de ativar o sininho, inscrever-se no meu canal e compartilhar e curtir as postagens. Força e coragem, Deus abençoe e guarde.
Até amanhã, se Deus assim nos permitir.